Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Esthercast. E hoje a gente está aqui para provar que santo de casa faz milagre sim. Então hoje nós estamos recebendo aqui o nosso assessor de projetos, Felipe Sá. Se apresente para o pessoal, Felipe. Bom, gente, é um prazer, né? Meu nome é Felipe, assessor de projetos aqui do Esther. Acho que dá para notar, eu sou pessoa com deficiência, né? E tive no Esther em 2018 a 2020, me desliguei na pandemia e tive o convite, assim, fiquei muito lisonjeado de retornar agora em fevereiro. Estou aqui novamente para poder fazer aquele trabalho que o Esther faz bem feito, agregar, né, e, se possível, ajudar da melhor forma que eu puder aquele trabalho que o Esther tende a fazer e a gente procura fazer também da melhor forma possível. Então, Felipe, me fala um pouco sobre a sua vida. Quem é você além do Instituto Esther Assunção? Bom, eu gosto de falar que minha vida é pautada em dois momentos. Eu não nasci com deficiência, sou uma pessoa que adquiriu deficiência. Sou um paulista radicado em Minas, na verdade eu tenho sangue mineiro. Meu pai foi para trabalhar, levou minha mãe e teve a família lá e voltei aos 14 anos. Como eu digo que meu sangue é mineiro, para mim eu estou em casa. Hoje eu tenho uma esposa com um relacionamento entre namoro e casamento, já temos 24 anos, e uma filha que vai completar 20 anos no próximo mês. Mas o mais importante, como eu disse que a minha vida é pautada em dois momentos, eu adquiri a deficiência aos 25 anos de idade. Antes disso, eu estudei, né, tive aquela infância, eu digo que na minha época, saudável, em que a gente brincava de tudo quanto é forma, e até que constitui família, estudei, me formei em economia, eu sou economista, casei e tive uma filha, até o momento em que me tornei uma pessoa com tetraplegia. E minha vida mudou completamente e os meus conceitos também. Hoje já me encontro com outra perspectiva e as coisas mudaram bastante na minha vida, mas eu continuo com a mesma alegria de quando eu nasci, na minha infância, a educação que meus pais me deram, eu trouxe para a vida, e o que me ajudou muito na minha segunda parte, na virada, que foi ter que viver em cima de uma cadeira de rodas, e isso eu levo de uma forma muito tranquila. Bom, como você também fala que a sua vida é dividida, né, em antes e depois da deficiência, eu queria que você falasse sobre o Felipe criança. Uhum. Quem foi o Felipe criança? Era uma criança tranquila ou não? Ok. Eu digo que para entrar nesse assunto, a minha lesão ela foi uma lesão de pescoço, mas antes de quebrar o pescoço eu quebrei a parte periférica do corpo todo. Quebrei as pernas, os braços, eu treinei bastante para chegar nesse nível. Então assim, eu digo que a minha geração, ela teve a oportunidade de ter essas brincadeiras, né? A gente estudava uma parte do dia e o resto a gente treinava para poder fazer arte. Então eu brinquei muito, pratiquei muito esporte. Então minha infância não foi uma infância muito legal para meus pais. Eu digo que para mim foi, né? Mas eu dei muito trabalho para minha mãe. A gente pulava de árvore mais alto do que a laje que está sobre a gente aqui. Montava muito a cavalo, ia para a roça, brincava, pratiquei muito esporte, jogava muita bola. Isso proporcionou várias fraturas, né? Eu digo também que eu gostava muito de brincar, de pôr fogo, mas não para brincar de bombeiro, para ver pegar fogo mesmo. Então eu já pus fogo em casa, eu já pus fogo num sofá e numa cortina. Sou o irmão de duas garotas, né? Eu tenho uma irmã gêmea e uma irmã mais velha. Já mandei as duas para o hospital, então eu fazia muita arte com elas. Uhum. A minha irmã mais velha, eu já proporcionei uma operação plástica, onde não era, na época em que não era moda isso, e minha outra irmã também já mandei para o hospital abrindo o queixo dela. A minha irmã mais velha teve que refazer o lábio inferior. Então acho que foi assim, não era uma pessoa muito fácil de lidar não, mas sempre fui feliz. Peraí, você falou que colocou fogo na cortina, no sofá e na cama? Não, na cama não, era um sofá que virava cama. Ah, o sofá, mas você botou fogo? Na cama depois. Entendi, mas qual foi o motivo?
Não, só para ver queimar mesmo. Ah, só para ver pegar fogo. Só pra ver Literalmente pegar você fogo. gostava de ver o circo pegando Circo fogo. pegar fogo, sempre. E se eu pedisse para sua mãe definir quem foi o Felipe na infância, o que você acha que ela diria? Ah, ela diria assim, olha para minhas rugas e a cor do meu cabelo, né? Que aí não precisaria falar mais nada. Ela falou assim, o Felipe era um demônio preso no corpo, né? Que tinha seus momentos de anjinho. Mas e na escola? Como que você lidava com essa energia toda? Como é que era seu aprendizado? Eu senti, eu fui diagnosticado novo com... Na época eles diziam que era um grau de superdotação, não sei se fala esse termo, era um pouco superdotado. Então, aos 7 anos eles queriam me transferir para o terceiro ano, que era a turma de 9 anos de idade. E minha irmã já estava nessa sala. Então eu tive que ter um tratamento psicológico, porque eu aprendi as coisas muito rápido. E, consequentemente, eu dava muito trabalho para as professoras. Então, eu falava que eu já era um rebelde naquela época, porque eu fazia motim, por exemplo, era intervalo, eu não deixava o pessoal voltar para a sala, então eu arquitetava, né? Não, acho que o recreio tem muito pouco tempo, vamos ficar aqui, me convidaram a me retirar de algumas escolas, então eu tive esse trabalho, eu dei para minha mãe também, mas assim, em termos de aprendizado, de escola, eu fui muito tranquilo com relação a notas. Agora, até a entrada da adolescência eu dei muito trabalho no quesito comportamento. Agora, você fala uma coisa interessante sobre essa questão, né, das altas habilidades, né, que a gente conhecia até então como superdotação. Você se lembra de algum professor reconhecer isso em você, de que você tinha essa diferença e desenvolver estratégias assim para poder compensar isso, te ocupar mais durante a aula? Porque eu imagino que você ficava ansioso muito rápido porque fazia as coisas muito rápidas. Assim, você lembra de algum professor na sua história que adaptou o método para você estudar? Não, na escola regular não. Eu lembro que eu fui fazer tratamento psicológico por indicação de uma professora. Mas em termos assim, na escola regular, alguma sugestão, alguma coisa que era feito comigo para poder ocupar realmente essa capacidade ociosa que eu adquiria, pelo grau de desenvolvimento que eu tinha de aprender as coisas, eu nunca tive, não. Nenhuma orientação de algum profissional, a gente não tinha na época. Porque muitas vezes a gente pensa que educar para a diversidade, ter uma educação inclusiva, é apenas pensar na criança que tem um déficit cognitivo, um déficit motor, né? Mas uma educação inclusiva ela é muito pautada pela valorização das diferenças individuais e escolher modelos de educação que se adaptem, né, a essas diferenças individuais. Então, o aluno com altas habilidades, ele também precisa de um plano de desenvolvimento individual diferenciado, né, que não é o mesmo método de ensino das outras crianças que estão em sala. É isso aí, exatamente. E você vê que isso é necessário pelo fato de você acabar transferindo esse tipo de ociosidade, esse tempo que você precisa realmente ocupar, acaba afetando um todo. Então, o cotidiano da professora em si, numa sala, ela tinha que gastar um tempo além do que era necessário para ela, para poder organizar, de certa forma, o trabalho dela. Assim, porque tinha uma pessoa que ficava ociosa muito rápido e acabava atrapalhando no contexto geral toda a turma. Então, acho que isso é importante também e é bom se desenvolver assim, não só a concepção do profissional, mas a concepção da sociedade em si também, que é muito necessária e ajuda muito no desenvolvimento das pessoas. Sim, com certeza, porque na verdade a gente, né, quando a gente fala de valorização de diferenças individuais, é justamente isso, né, é construir uma sociedade onde todas essas diferenças são respeitadas. Muitas vezes há uma ocupação apenas de um ou outro público, né, uma ou outra necessidade, enquanto a gente precisa aprender a educar para a diversidade. E aí, ainda falando em educação, você começou a falar da sua adolescência, todos nós temos aquele momento que nós chegamos no momento da escolha profissional, né? O que nós vamos ser quando crescer. Sim. Como que foi isso para você? Assim, o que você queria quando você era pequena e por que você escolheu economia? Bom, se dependesse de mim quando eu era pequeno, eu faria tocada de boiada no meio do mato. Sempre gostei de roça.
Gostei muito de cavalo, inclusive tem um episódio de um coice que eu levei aos 7 anos. Que você vai contar pra gente. Vou contar para vocês. Mas assim, por mim, eu trabalharia na área rural. Na adolescência a gente vai conhecendo, vai sendo apresentado para as profissões. Eu sempre fui apaixonado por mercado financeiro, né, essa questão. Até que eu fiz um curso técnico em processamento de dados, não exerci a profissão, comecei a trabalhar muito cedo e fui apresentado ao curso de economia. Como já era uma coisa que já me chamava atenção lá atrás, e eu só estou falando da década de 90, meio da década de 90, finalzinho da década de 90, eu adentrei e consegui entrar e começar o curso de economia. E como que foi a sua trajetória acadêmica? A minha trajetória acadêmica ela era um pouco parecida do início, né? Como a gente tem certas facilidades em aprender, eu pegava a matéria muito rápido. E precisava de muito poucas horas para aprender aquilo. Então, como na adolescência eu me apresentei a certos tipos de happy hours, né, que as pessoas gostam muito. Então, assim, ia às aulas, assistia o que o professor passava, aprendia muito rápido e nos momentos em que eu achava que não era necessário estar em sala de aula, eu ia para o happy hour, ia beber alguma coisa. Você fazia igual o seu boneco, né? Ia pra galera, pra galera, exatamente. E, peraí que eu não esqueci, não. Me conta essa história do coice. Tá, eu tinha 7 anos de idade, justamente, assim, acho que foi uma idade muito marcante, porque foi a época que fui diagnosticado com superdotação e eu era uma pessoa, um menino muito agitado. Como eu gostava muito de andar a cavalo, e eu estava na roça de uma tia e minha mãe já tinha dado banho. Falei assim, olha, já está escurecendo, vocês fiquem em casa. Lá não tinha luz, a gente tinha serpentina para tomar banho quente. E eu vi, da casa eu consegui enxergar o curral, tinha um burro parado, arriado lá. Falei assim, é aquele ali que eu vou terminar o dia. Aquele ali que eu vou perturbá-lo agora. A intenção não era perturbar, era judiar montando, né? Uhum. E eu cheguei ao lado dele, escondido da minha mãe, e a sela estava frouxa. Então eu tentei apertar a sela e não consegui. 7 anos de idade você não tem uma força suficiente. Como eu não conseguia apertar a sela, eu fiquei... Você planejou a vingança. Planejei a vingança, eu fiquei um pouco chateado, então eu fui para trás do burro. E peguei um pedaço de vara, não sei se era vara de madeira, alguma coisa que estava lá do lado. E falei assim, olha, tinha um orifício no meio, né? E falei assim que o rabo for para lá, né? Eu vou acertar a mosca, né? Eu vou tentar acertar o alvo, aquele alvo mais fácil. Quando o rabo foi para um lado, eu cutuquei o orifício do pobre do burro. Instintivamente ele foi com as 2 patas na minha barriga. Assim, de graça, né? De graça, eu nem sei porquê, né? Até não era nem para tanto. E aí ele acabou me jogando uns 2 metros assim, eu bati a cabeça no chão e desmaiei. E então eu tive, o pessoal até ficou preocupado porque eu fiquei algumas horas desacordado, não tinha luz. As patas do burro ficaram certinho na barriga. Igual o desenho do pica-pau, né? Igual o desenho do pica-pau, exatamente. O pé de pano quando dá coice. E aí, assim, quando eu acordei, minha mãe perguntou, o que você fez? Eu falei, nada, mãe, não sei o que eu fiz, já sabendo. Não, fiz nada. E aí, eles tiveram que sair comigo no escuro. A casa principal na fazenda da minha tia ficava depois do rio, teve que atravessar comigo de colo, mala, enfim, para ir à cidade, que ficava a alguns quilômetros da fazenda, para procurar um médico, já era cidade pequena, para ver se tinha acontecido alguma coisa, né? Ou uma concussão séria, alguma coisa interna, ou seja, eu corri um risco enorme de morrer por hemorragia, alguma coisa, mas o médico falou assim, olha, ele deu muita sorte porque ele estava perto do burro, se ele estivesse um pouquinho mais longe. Mas enfim, é a história que a gente é. E o mais legal é que não foi assim que você adquiriu deficiência, né? Não, eu fui treinando, pulei de árvore, em rio, onde você tinha assim, de circunferência 1,5 metro de profundidade ali. Enfim, eu fui treinando ao longo da vida.
Foi se preparando, Fui me preparando, não psicologicamente, mas o corpo, acho que ele foi cansando, chegou uma certa hora que ele falou assim, ó, vamos sossegar o faixa aí, porque você já está aprontando demais. E, né, e falando nisso, como que foi para você, né, como que você se tornou uma pessoa com deficiência, o que aconteceu? Bom, pegando um gancho dos meus happy hours de faculdade, eu adquiri o hábito de beber. Então, no momento em que no dia, na época em que eu me acidentei, eu consumia muito álcool. Então, os fins de semana e feriados eram sempre regados a bebida. E lembro, num domingo, meu café da manhã foi uma lata de cerveja. E eu continuei ingerindo álcool durante o dia, iniciei lá, era umas 10 da manhã, às 4 da tarde, eu cheguei para minha esposa e falei assim, amor, vamos lá na casa de sua mãe. Peguei minha filha, ela estava com 1 ano e 9 meses na época, peguei ela, eu já tinha ingerido um engradado de garrafa, de 600 ml. Coisa de leve. Assim, leve, durante o dia... Só para abrir o apetite, se for dar um espaçamento entre o dia, né, das 10 às 16, são só 6 horas. Só 6 horas. E chamei ela para pegar o carro e ir para o interior ainda, dirigindo. E na casa da minha sogra tem uma piscina. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, encontrei o vizinho e acendi um cigarro. Porque a minha esposa, ela entrou com a minha filha e assim, as coisas acho que até caminham de certa forma, para alguma coisa positiva. Nesse dia minha filha adormeceu e minha esposa resolveu entrar comigo. Então quando eu cheguei na piscina, minha esposa já estava. Eu resolvi dar um mergulho. E a piscina era muito funda, ela tem 1,10 m de profundidade. E eu já tive, hoje eu não tenho mais, hoje eu tenho 1,10 m de altura, mas eu já tive mais de 1,80 m. Então, ao invés de pular para frente, em virtude de ter consumido aquela quantidade de álcool, eu pulei para baixo e bati a cabeça bem no fundo. E aí eu tive uma explosão de C7, tive uma lesão medular, nível C7, eu quebrei a C6, C7 e T1. E nível de lesão C7, ali eu me tornei um tetraplégico na hora. E todos passam por um momento de adaptação, né? De primeiro se entender enquanto pessoa com deficiência, aquele processo de autoaceitação e a elaboração disso e a vida depois, né? Como que foi para você quando você percebeu o que tinha acontecido, quando você constatou que você era uma pessoa tetraplégica? Eu acho interessante, assim, as pessoas falam que um hábito excelente, ao contrário da bebida em excesso, a leitura traz muita coisa boa. Aos 15 anos de idade eu li um livro chamado Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva, e aquilo me deu noção na hora em que eu me acidentei. Porque perguntam, Felipe, você desmaiou? Eu disse, não, eu não desmaiei. Eu senti meu pescoço quebrar na hora. E na hora em que eu quebrei o pescoço, eu me lembrei da literatura, da leitura desse livro. E Marcelo Rubens Paiva, ele conta toda a experiência dele, só que a experiência dele foi numa cachoeira, que é a minha na piscina. Então eu já sabia ali que eu era um possível lesado medular. Então, assim, como eu não desmaiei, eu procurei não entrar em pânico. E assim, como eu falei lá atrás, que as coisas às vezes cooperam, o mínimo de bem para as coisas caminharem, como a Aline estava, né? A Aline, minha esposa, estava na piscina, eu falei assim, ela vai ter que me tirar daqui 1 hora. Porque eu tentei mexer o braço, ele já não respondia, as pernas também não. E eu fiquei no fundo, eu não sei se eu posso contar até essa piada. Eu gosto de falar assim, o que boia na água? Você sabe, Cíntia? Não sei o que boia na água. O que boia na água é? Bosta. Bosta, então você sabe. Então eu falo o seguinte, que eu não era uma bosta, porque eu fiquei no fundo. No máximo era uma bosta bem densa. A densidade da bosta estava bem. Então eu fiquei no fundo e esperei. Ela falou assim, ela vai ter que me tirar daqui. Quando ela me puxou, ela falou assim, ela viu que eu não voltei, isso durou alguns segundos, ela me puxou e falou assim, para de brincar, porque realmente eu brincava muito com isso, pulava e ficava. Então já tinha levado bronca de um monte de gente, inclusive dela. Então ela falou assim, sabe que eu não gosto disso? Só, não é brincadeira. Aí eu orientei ela, falou, se possível, você me tira daqui e chama ajuda, porque a coisa é séria. Essa questão de saber é possível tetraplegia foi logo no pulo, logo no impacto na piscina. É lógico que depois a gente sai dali, então eu vi o SAMU chegar,
os primeiros socorros totalmente lúcido. Ali começou realmente o sofrimento que a gente tem pelo acidente. Mas é claro que você pensa, poxa, é só uma fase, isso vai passar. Fui transferido para um CTI, tive que operar, né, fazer uma artrodese, colocar uma prótese no local da vértebra, porque eu perdi ela toda. E assim, quando você volta da operação e tem as primeiras conversas, é que as realidades começam a vir. Então você tem o feedback do médico, do corpo, né, de profissionais, e eles são bem claros. Olha, Felipe, você teve uma lesão medular e você hoje é um tetraplégico. É claro que assim, existem concepções de tetraplegia que às vezes o diagnóstico é muito cedo de ser dado. E no meu caso foi dado, olha, a diferença de um vegetal para você que você vai raciocinar e até que sua medula desinche, por enquanto você não respira sozinho, mas você vai voltar a respirar e conversar. De resto, você não vai movimentar mais nada. Esse foi o diagnóstico que foi o primeiro impacto, né? É claro que você não recebe isso sorrindo. Dentro do CTI, eu tive meus momentos de choro, de perguntar por que comigo, mas não durou muito tempo não, Cíntia. Eu confesso para você que assim, a criação, eu falo que a educação, uma família bem, assim, a minha família foi muito bem estruturada nesse quesito, me ensinou muito, sabe? A criação que eu tive, a parte espiritual, a fé que eu tenho muito em Deus, ela me ajudou bastante. E a leitura, eu sou um cara que gosta muito de estoicismo. Eu acho que de uma forma ou outra, assim, das cartas do apóstolo Paulo também. Então isso me ajudou muito a lidar com isso. Então eu já fazia uma certa bagunça no próprio CTI. Como meu diagnóstico era que não ia sair dali, eu falei assim, deixa eu aproveitar meus momentos finais ali. Inclusive eles falaram que dali eu fiquei 13 dias e dali eu não sairia. Então deixa eu aproveitar o resto das pessoas que eu tenho, né, para amar, dizer que eu as amo, pedir perdão pelo tudo que eu já fiz. Então tinha uma lista assim? Tinha uma lista grande. Para pedir perdão tinha muitas. Uhum. E para dizer que amava também, porque eu não era uma pessoa afeita a expressar sentimentos. Então ali, inclusive que eu falo assim, essa questão de mudança de 2 etapas da vida entra muito isso também. Hoje eu sou uma pessoa que ama muito aqueles que me amam e gosto de verbalizar isso e mostrar. Eu acho que inclusive mostrar, porque a demonstração ela é mais efetiva do que inclusive a fala, né? Sim. Bom, você falou que aproveitou bastante esses seus dias. Tem alguma história engraçada desse período? Curioso, assim, desse período eu não falo, de hospital? Eu não digo que é engraçada para mim, é interessantíssimo, eu gosto de contar. A lesão medular não traz só ausência de movimento físico, né? Ela traz outras... você tem outras consequências que são, inclusive, mais graves do que você também deixar de caminhar, deixar de movimentar. No início eu não sentia nada, né? A medula incha, começa a desinchar de 3 a 6 meses. Então a parte fisiológica da pessoa que tem uma lesão medular, ela também fica comprometida, né? Entre outras. Mas por que eu gosto de falar da parte fisiológica? Porque uma piada que eu gosto de falar, ninguém vive, ou ninguém tem sucesso na vida sem dar aquela cagada, né? Sem cagar na vida. Então eu deixei de urinar, sozinho, eu não controlava essa parte e não defecava. E para mim é muito tranquilo falar sobre isso, porque todo mundo faz, né? Eu acho que a palavra enfesado, inclusive, vem disso. Acredito que sim. Se você não faz 2, 3, 4 dias, você fica enfesado, né? A barriga começa a ficar inchada e você fica nervoso. Então, assim, de início eu tinha uma sonda fixa na uretra, e até o médico que me atendeu no CTI, o diretor do CTI lá, ele tinha muita noção desse quesito, então ele começou a trabalhar a minha bexiga para que ela não tivesse perda. Então ele constatou-se que a minha lesão não trouxe perda mesmo. Então, durante um certo período estava com a sonda fixa, depois foi retirada, porque não tinha perda urinária. E eu ficava de fralda. Constatou-se também que eu não tinha perda de fezes. Então, no início, a cada 6 horas eles abriam a sonda, fechavam. Como não tinha perda, a cada 6 horas eu fazia a sonda de alívio, que eles chamam, que é o cateterismo. E aí, um belo dia, de manhã, eu vou contar a parte do número 2,
Eu tô lá bem, assim, no CTI com colar cervical, eu só enxergava a lâmpada no teto, a cada 3 horas o meu vizinho da direita e o meu vizinho da esquerda. E aqui uma ressalva. O ambiente de CTI é mais ou menos igual a torcida do Atlético, é fúnebre. É uma tristeza lascada. Sei. Então, sem assim... campeão mineiro para você, só vou te dizer isso. Mas isso é uma fase assim, igual o cometa Halley, a cada 70 anos, então não, vai passar rápido. Sei, viu? Não tá podendo falar muito, né? Por enquanto não, mas a história conta muito. Não era vocês que falavam que quem viu de passado é museu? De forma alguma. Não era você. A história ela vem à tona depois. Eu ouvi muito essa, inclusive. Mas assim, o CTI, apesar de ser um ambiente fúnebre, como a Galocura, ele ensina bastante. Então eu olhava para o meu vizinho da direita e falava assim, vixe, esse aqui já morreu. Eu olhava para a esquerda, só está faltando feder. Mas assim, me ensinou muita coisa. A começar a dar valor, né, em certas coisas, inclusive essa que eu perdi. Porque um belo dia de manhã eu acordei e eu gosto de chamar a atenção para os 4 branquinhos que matam na vida. E... Você conhece, né, Cíntia? Sal, açúcar, cocaína e médico. Tá. Esses 4 matam. Eu tenho um monte de amigo médico aqui. Pois é. Vou estar assistindo esse podcast, cuidado. Não, mas não tem problema não. Quem não morreu quebrando o pescoço, é possível que o médico vai judiar dessa forma, né? Não sei, vai saber. E eu conheci a quinta, que eu incluí. Mas isso é uma experiência própria, né? Um belo dia de manhã, eu vi um vulto branco chegando com um tubo de Gatorade e um canudo grandão. Sopa, aqui no CT é tratamento VIP. Tá todo mundo morrendo, meus coleguinhas de lado. Eu falei, não, né? Falei assim, eu acho que eu vou ser um pouquinho chato. Se eu não gostar do gosto disso aí, eu vou pedir para trocar. Aí eu falei, bom dia, filho. Eu falei, bom dia. E eu com colar cervical. Eu olhei e falei, e esse Gatorade, que gosto que tem? Eu falei, isso aqui não é Gatorade. Eu falei, mas... O que é isso? Que gosto que tem? Isso aqui não tem gosto. Mas você vai me dar um negócio ruim para beber? Eu falei assim, isso não é para beber. Aí eu olhei a cânula, falei assim, se não é para beber, não é canudo, eu olhei a bitola daquele, era muito grosso para entrar na veia. Aí eu falei assim, como é que você vai colocar isso na minha veia? Eu falei, isso não é para entrar na veia, não. Aí uma outra coisa doeu. Porque eu já não sentia nada no corpo, mas meu coração doeu demais. Eu perguntei, isso é aquilo que eu estou pensando? É exatamente o que você está pensando. É para entrar lá no orifício onde você vai espelhar as fezes. Sabe, pelo amor de Deus, eu já não estou movimentando nada. Não sinto nada ainda. Tem só 25 anos. O médico é só daqui 20 anos. E aqui eu achei que era terreno que ninguém ia mexer tão cedo. Mas assim, todo mundo precisa expelir. E assim, é uma cânula grande que vai até o colo transverso do intestino. Eu falo assim, e como lá é um silêncio danado, você só escuta o aparelho, pip, pip. Eles colocam, né, o biombo, tem todo o cuidado, né? Colocam o biombo, privacidade, né? Um pouquinho vazado no meio, e nessa hora quem tá morrendo acorda só para te zoar. Tá lá, tá nas últimas, a pessoa lá vai fazer o Clister, que chama Clister. Então ela coloca aquilo lá, injeta. Eu até desconfio que corredor de 100 metros rasos aprende, né, fazendo Clister em paciente terminal. Porque eu nunca vi uma pessoa correr tanto. Injeta aquela glicerina morna e depois pena para que te quero e deixa vir ao mundo os choquitos da vida. E começa aquela papum, papapum, papapum, né, aquele foguetório. E assim, eu tive que aceitar de uma forma, porque é como eu disse, a gente precisa disso para sobreviver. E é aquilo que eu falei, o que foi me ensinando e o que o que eu aprendi muito dentro do CTI foi isso. Que certos estigmas, certos sentimentos de machismo, né, de achar que você é homem demais, e essa masculinidade exacerbada, isso aqui ninguém mexe, quando você precisa para sobreviver, você vê que aquilo é tão ínfimo quanto qualquer coisa que você tem aí que as pessoas dão valor que não precisa. Então, eu aceitei de bom grado, né, daquilo que eu precisava para sobreviver e falei assim, então beleza, daqui para frente, até que começou a doer. Aí já não doía só o coração, começou a doer lá também, porque eu tive o retorno de sensibilidade. E eu te conheço há bastante tempo, né, eu sei que você trata isso com muita leveza, né, você não tem problema em esclarecer as pessoas, né, e fazer esse processo educativo das pessoas sobre a deficiência, né.
Mas você já passou por alguma situação constrangedora, por alguma situação de preconceito, assim, que você viu que foi mais acentuado? Olha, eu falo que a pessoa que adquire uma deficiência, ela vem em doses, não homeopáticas, mas doses cavalares, do preconceito, né? Da falta de preparo que a sociedade tem com as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Então as dificuldades, elas são muito maiores do que a gente imagina. Então, assim, a primeira dificuldade que eu tive foi quando eu saí das minhas internações, dos meus processos de recuperação, assim, que eu fui enfrentar a sociedade lá fora. Então, a primeira barreira que eu tenho é o meio-fio, né? A falta de sensibilidade, de feeling de uma sociedade que está acostumada na correria do dia a dia, de que a gente precisa de certas adequações para enfrentar o mundo como qualquer pessoa que sai de casa, acorda, vai enfrentar. Então, assim, quando eu me acidentei, eu tinha 110 quilos. Né? Então, portas abaixo de 80 centímetros eu não passava. Então, uma vez eu fui a um médico, foi a primeira vez que me marcou. E no início a minha cadeira ela só passava em porta de 80 centímetros porque ela tinha pinos. Então você tem hoje eu adaptei para uma cadeira de uma forma que não precisa de adaptações de pino, porque essa mão, umas das sequelas que ficaram, essa mão não fecha e essa mão não abre, então eu guardo o dinheiro nela. Já percebi. Né? E essa aqui serve para fazer carinho na Aline. Isso. Né? Porque, afinal de contas, ela merece bastante. E na Maria Eduarda, que está com 20 anos já quase. E né? Para bater nos pretensos genros, né? Isso aí inclusive a Maria Eduarda me ajuda muito, não precisou não. Teve só um caboclo que chegou lá, ela mesma fez o favor, não precisou não. Né? Mas assim, como eu não passava nessas portas, abaixo de 80, eu me sentia definitivamente excluído. De muitos locais, inclusive locais assim, casa de parente, não só locais públicos. Então assim, eu me via e falei assim, poxa, não vai ter como, né, eu me socializar. Inclusive eu tive que voltar para a casa dos meus pais para poder resolver essa questão de acessibilidade. Certo dia eu tive que ir ao médico e a minha porta não passou. A minha cadeira não passou na porta. E o médico falou assim, amigo, para que você põe isso aí, esses pinos na cadeira? E eu tive que respirar, contar até 10. Né? Mesmo porque eu levei para mim e falei assim, não, as pessoas não têm conhecimento. Agora eu olhei um médico. Porque eu tive vontade de responder uma coisa, eu não sei se eu posso falar no Staircast aqui a resposta que eu queria dar. Mas você, poxa, um cara esclarecido, ele é da área de medicina, não é possível que ele não conheça. Mas é interessante que não, Cíntia. Nem todas as pessoas, independente do grau de instrução, conhecem a nossa realidade. Então a porta dele era de 70 e eu não passava. Ele teve que trocar de sala para me atender. E no meio dessa troca, todos os pacientes que estavam na sala de espera tiveram que sair para poder movimentar. Então eu acho assim, ali foi a primeira forma de discriminação que a gente chama de capacitismo que eu enfrentei. Né? Não a questão de eu não passar na porta, porque aliás, às vezes é um prédio antigo, e na época, em 2000 e pouco, né, essa questão de acessibilidade de estrutura predial ainda estava engatinhando. Mas a questão da postura do médico, né? Como se a culpa da cadeira ter pino fosse minha, né? Mas era uma adaptação que era necessária. E depois disso eu percebi também que minha estrutura física não ia me ajudar muito, sendo um pouco gordinho. E aí eu tive outras concepções de que eu precisaria emagrecer. Mas enfim, foi difícil para mim enfrentar isso até que ponto eu tenho culpa. Porque um médico chegou para mim e falou, olha, por que você tem espinho na cadeira, por que você não passa na minha porta? E até que culpa o médico tem disso. Então absorver e digerir isso foi um pouquinho complicado. E depois disso vieram várias outras experiências, eu saio com minha esposa, as pessoas se dirigem a ela, mesmo eu tendo mais de 2 décadas de vivência. Né? Bem mais que isso. Pois um pouquinho mais. Ela fala assim, não, pode conversar com ele.
né? Pode perguntar para ele. Então as pessoas, esse traquejo social, essa forma de abordar é um paradigma muito forte ainda na sociedade. E até hoje com a convivência, eu fiz maioridade de acidente em fevereiro, 18 anos já que eu convivo com a cadeira de rodas e suas consequências de uma atitude lá atrás, mas que hoje eu consigo levar numa boa. E eu levei até como filosofia, hoje eu levo como filosofia de vida. Levar o desconhecido para aqueles que não têm conhecimento. Isso é muito interessante porque a gente entra num aspecto, né, que a gente sempre discute acessibilidade e as pessoas têm a tendência de pensar que a acessibilidade é só arquitetônica, é só sobre rampas, sobre elevadores, sim, que são importantes, né? E essa sua própria história dizendo que não consegue acessar um serviço de saúde básico, né, já é um exemplo disso. Mas a gente tem outras barreiras que são mais invisíveis e que muitas vezes são muito mais incapacitantes do que as próprias barreiras arquitetônicas. Então, eu como profissional de saúde, eu posso dizer que a gente não, pelo menos quando eu me formei há algum tempo atrás, não era prática a gente discutir sobre as necessidades das pessoas com deficiência durante a nossa atuação profissional, né? Então, ou seja, como que uma pessoa surda vai fazer terapia, né? Porque eu sou psicóloga, então como é que eu vou atender um paciente surdo? Como que é a simbolização dessa pessoa? Esses aspectos não são abordados na faculdade. Esses aspectos, nessas nuances das diferenças que são associadas às pessoas com deficiência, muitas vezes não são tratadas, né? E aí, muitas vezes, todos nós vamos para o mercado sem o devido preparo para lidar com isso. Não que a gente vai estar 100% preparado o tempo inteiro, né? Isso é um mito que a gente vai estar 100% preparado, né? Mas o que dá tônica nessas situações, pelo menos na minha interpretação, é a atitude que você tem, né? Que pode colocar ou retirar uma barreira. Sim, né? Sim. Então isso é muito importante a gente pensar, que muito do preconceito, sim, vem do desconhecimento, e a gente tem que pensar nessas formas de educação, e é legal que pessoas que têm deficiência possam falar e tenham cada vez mais espaço para falar disso, né? Pode vir da desinformação, mas muito também pode vir da atitude de ser ou não inclusivo, de remover ou não barreiras. E agora aqui no Instituto você trabalha com as empresas, como que tem sido esse seu trabalho? O que você percebe da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho? É um tema muito difícil e desgastante, né? Inclusive você tem que ter uma resiliência muito grande, porque as empresas, elas só começam, a maioria, eu digo a grande parte das empresas, elas começam um processo de inclusão de pessoas com deficiência porque bate na porta dela um fiscal, fala assim, você tem que contratar, senão vem uma faturazinha para você pagar aí, né? Uma DARFzinha para você se adequar. Então elas procuram instituições como o STE para auxiliá-los. E a maior dificuldade que eu vejo nas empresas hoje é a falta de conhecimento do que eles podem fazer para captar essas pessoas. Ou seja, para eles é totalmente desconhecido ou pouco conhecido as divergências de que pessoas são diferentes, inclusive pessoas com deficiência. Cada uma tem a sua particularidade, mas essas divergências, essas diversidades é que tornam o ambiente inclusivo. Então, assim, a gente chega nas empresas, a gente vê que a dificuldade deles é entender que a absorção da pessoa com deficiência não é só você ir lá em uma instituição que trabalha já para essa pessoa, só manda para mim tantas pessoas que a gente incorpora aqui. Não, é todo um processo, e esse processo começa pela mudança de identidade da própria empresa, do seu corpo de profissionais. É claro que começa no RH, e então o trabalho que é feito com o RH ele tem que ser distribuído pela empresa inteira. Inclusive eu acho que é mais importante você trabalhar como se fosse uma pirâmide mesmo, em que o agente é instituição, STE Assunção, RH, e difundir isso para a parte da base da empresa, da instituição, para trazer essa ideia para o alto escalão. Porque o alto escalão, ele é o que manda, o que dá a última palavra. Mas essa ideia tem que estar bem difundida lá embaixo, porque vão ser as pessoas que vão captar esses novos profissionais. Porque hoje em dia, você sabe, Cíntia, que
cargos específicos, cargos de gestores, dificilmente você vê uma pessoa com deficiência. Né? É muito difícil. A absorção de pessoas, e existem pessoas capacitadas que têm deficiência, a absorção dessas pessoas para áreas estratégicas das empresas, elas são muito difíceis. Inclusive, eu acho que o maior paradigma hoje são essas áreas. Hoje você consegue captar pessoas com deficiência para a área de chão de fábrica, para outras áreas, mas quando chega a um certo nível, já começa uma barreira bem maior. Então eu acho que a maior dificuldade hoje que a gente enfrenta é essa mudança. Né? Então assim, você tem os valores da empresa, a missão da empresa, e aí você quebrar esse paradigma dentro daquilo que a empresa tem, é a maior dificuldade que eu vejo hoje. E quando é quebrado, o trabalho flui. E é interessante isso que você fala, que a gente fala muito aqui no Instituto sobre o valor produtivo da pessoa com deficiência. Então, ao longo da nossa história, a gente aprendeu a associar a deficiência com incapacidade produtiva. Né? E te observando trabalhar e sendo sua gestora aqui no Instituto, é interessante observar que você é exatamente a quebra desse estereótipo, porque do ponto de vista motor, você tem muitas limitações, mas você é uma pessoa de alto desempenho, né? E a empresa, muitas vezes, ela tem dificuldade de conceber essa ideia de que a pessoa com deficiência, ela quer e tem condições de alcançar posições de alta gerência, de alta chefia, e 2, que essa pessoa, o potencial produtivo dela não necessariamente vai ser impactado pela própria deficiência. Às vezes sim. Às vezes não. Né? Então, acho que essa quebra de expectativa da empresa, né? Porque antes ela não conseguia ver pessoa com deficiência de jeito nenhum no espaço dela. Hoje ela consegue ver assim, não, aqui nas funções simples, na limpeza, aqui na produção, eu consigo ver. Mas um gerente, um diretor com deficiência, né? E você trabalha aqui conosco, né, na nossa plataforma de oportunidades, a gente sabe que a gente tem uma parcela de pessoas que são altamente qualificadas, pessoas altamente qualificadas e que não recebem oportunidades. Né? Não porque essas oportunidades são escassas, mas que ainda competem em desigualdade com as demais pessoas com a mesma escolaridade, com a mesma formação e com a mesma experiência profissional. Você viu isso na sua vida, no geral? A gente enxerga isso com certeza, né? Tanto pelo trabalho que a gente faz aqui, né? Eu sou uma prova viva e eu vejo essa dificuldade. E nas minhas andanças, porque como eu voltei para o mercado de trabalho, eu voltei dando palestras. Né? Eu falo que a palestra caiu no meu colo num evento que eu fui de capacitação de Libras. Eu fui contar minha história e ali uma pessoa escutou, outra pessoa escutou, que chegou numa gestora de uma empresa grande. E eu comecei meu trabalho todo ali. E aí eu comecei a perceber que quando eu contava a minha história e aquilo que eu era capaz de fazer, muitas vezes, Felipe, você não conhece ninguém que tem essa capacidade produtiva, essa capacidade, né, de ir para o mercado. Olha, a gente conhece, mas chega lá tem sempre o estereótipo de que não, essa pessoa, se eu precisar dela em tal lugar, será que ela vai? Ou assim, será que essa pessoa vai me faltar na hora que eu preciso? Então, assim, a gente vê que essa barreira de captar e deixar essas pessoas mostrarem que elas são realmente capazes. Se você colocar de olhos fechados um processo seletivo em que inclua essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, só pela capacidade, você vai ver que elas estão na frente de muitas outras. Mas quando a questão visual chega nos recrutadores, é que é o problema. Então, assim, particularmente, eu vejo ainda muita barreira, muito contra, assim, dessas pessoas que são responsáveis por captar esse pessoal e que, por cargas d'água, porque a gente chega com todas as especificidades, com todo o critério e o argumento de que essas pessoas são inteiramente possíveis, capazes de realizar um bom trabalho, mas é deixado de lado essa questão, por enquanto. E a gente luta contra isso, Exatamente. Né? Bom, tá, a gente falou de todas as dificuldades de ser uma pessoa com deficiência. Quais são as vantagens?
A vantagem eu consigo furar a fila onde eu chego, né? Inclusive eu já pensei em montar a empresa para pagar conta para os outros. Vai fazer, esse cara está aqui o dia inteiro, será que não tem mais nada para fazer? Né? Mas sem entrar concorrência com 65 mais, né? Mas assim, são menos, né? São menos pessoas do que aquela fila. Você vai num banco, apesar de que acho que o sistema bancário tende a subir, a questão de agências bancárias tendem a subir, mas assim, as vantagens de ser, eu coloco pela questão de relações, né? Por exemplo, se você me perguntasse antes do acidente, Felipe, você tinha muito amigo? Eu falei assim, olha, estava para encher uns 2 ônibus. Quando eu me acidentei, eu não enchi uma mão. E hoje, eu consigo encher um pouco mais do que uma mão. Mas eu falo que cadeira de rodas e falsidade são mesmo polaridade de ímã, elas se retraem. Né? Então, assim, as pessoas que eu falo, uma grande vantagem, e aí eu não sei se entra o componente de quem está sentado em cima, eu acredito que sim, mas hoje eu tenho realmente pessoas que só estão perto de mim porque gostam, porque a realidade, a dificuldade, você conviver com uma pessoa que necessita de certas adaptações, alguma coisa, pensar, eu não estou muito afim de receber o Felipe, não, vou ter que fazer isso, aquilo. Não, as pessoas fazem questão. Né? Então eu vejo assim, a vantagem de você, no meu caso, eu falo pela minha questão de deficiência, você tem algumas leis que te amparam, nem sempre são cumpridas, mas você tem como brigar. Né? Então eu dirijo, eu consigo um carro com desconto, eu não pago IPVA, algumas prerrogativas, eu pago meia entrada, meu acompanhante, meia entrada em qualquer evento. Então, certas coisas eu vejo isso como, de certa forma, é vantagem, né? Apesar de a vida financeira de uma pessoa com deficiência ela é um pouco mais cara, porque as adaptações, uma cadeira de rodas que tem um mínimo de ergonomia decente, ela é bem mais cara do que uma outra cadeira pé dura, né? Mas, assim, a vantagem que eu vejo são nas relações, sabe? Isso eu tenho percebido. A minha relação conjugal melhorou muito depois do meu acidente. Então eu vejo que a vantagem que eu tive, e isso foi uma escolha, a vida são feitas de escolhas, uma escolha que eu tive e a escolha da minha esposa, a escolha dos meus pais, a escolha das minhas irmãs e a escolha dos meus amigos. Eu acho que é uma vantagem que a deficiência me trouxe. Relações mais puras, mais verdadeiras. Eu posso falar com certeza que é uma vantagem que quando você está aberta para ela, ela vem. Inclusive, até as pessoas me chamam bastante para eventos, porque eu sou muito cara de pau e falo muita piada. Então, esse negócio de choramingada é muito comigo, não. Não é muito essa praia, né? Não. Só quando porque você faz o choro fake. De vez em quando, para poder aproveitar. Fake, né? Mas você vem falando do seu matrimônio e um tabu, né, entre as pessoas é que pessoas com deficiência têm um relacionamento muito diferente, né? Principalmente quando estão com uma pessoa sem deficiência, que é um negócio de outro mundo ali, sim, né? Como que às vezes, quando vocês estão juntos, vocês vão para um evento, vocês vão passear, né? Primeiro, como que é a sua relação com a Aline hoje, assim, e o que você observa do olhar das pessoas? É interessante, Cíntia, assim, as pessoas olham e, primeiro, eu acho assim, não querendo estereotipar a Aline, mas acho que é uma cuidadora. Sempre fala assim, cuidadora? Não é minha cuidadora. É minha esposa há 20 anos, né? E minha namorada há 24. Porque continuamos namorados. Isso é bom, né? Isso é importante. Continuamos namorados e a gente sai, as pessoas olham. Eu não me incomodo. Mas é aquele estereótipo que as pessoas falam assim, pessoa com deficiência não é uma pessoa que tem o carimbo, assim, é um bom namorado, uma boa namorada, é uma boa pessoa para se relacionar. Pelo contrário, né? É uma pessoa como qualquer outra e você acha pessoas que não têm deficiência que não prestam para nada para se ter relacionamento. Exato. E hoje, nesse mundo em que a superficialidade está muito grande, eu acho que quando você alcança a profundidade, e aí eu digo, vou jogar um pouco a sardinha para o meu lado,
Pessoas com deficiência também existem as superficiais, mas acho que pelo fato de receberem esse estereótipo e lutarem com isso, quando acham um relacionamento, eles são mais profundos. Eles têm esse feeling, né? É claro que você vai achar gente que é mal educada. Tem uns bem sem vergonha por aí também. Com certeza. Eu já ouvi caso de cadeirante ter que colocar a cadeira nas costas e sair correndo de cidade pequena. Porque no final das contas eu sabia que ele estava passando o rodo da cidade inteira. Operou-se um milagre. Operou-se um milagre. Mas enfim, assim, e quando eu estou com a minha esposa, eu falo que foi questão de escolha dos dois, mas não vejo diferença nenhuma. E assim, as pessoas, assim, a gente se beija na frente dos outros, é claro que com respeito. A gente namora na frente dos outros, né, como um casal. E as pessoas ficam, nossa. Então, acho que assim, como eu disse para você, quando eu levei isso para a minha vida, um dos fatores é isso também. É de levar o desconhecido e quebrar o preconceito. Porque preconceitos são, né, você tem o pré e o conceito. Quando você não conhece aquilo, você já tem um preconceito. Então as pessoas olham, realmente. Então você vai ao cinema. Inclusive foi interessante, minha filha contou esses dias eu fui ao cinema com a Aline, e falou assim, nossa, que bonitinho, seus pais vão ao cinema juntos, quer dizer, as pessoas não estão fazendo isso mais. Depois desse tempo todo, então quebrou-se essa questão de, poxa, olha, um relacionamento duradouro, apesar das safadezas que estão por aí, ainda existem. E pessoas com deficiência ainda fazem parte desse time. Sim. Que tem um relacionamento bacana. Tanto na parte, né, sentimental quanto na parte física. Também. Bem duradouro. Bem duradouro, né? E, assim, em algum momento, durante esse período ali de readaptação, na sua reabilitação, você chegou a pensar que o seu casamento ia acabar, ou que você, em alguma medida, se sentiu ali não digno desse casamento, alguma coisa nesse sentido? É uma questão muito normal para quem está, né? Apesar de ter lido o livro, o Marcelo Rubens Paiva, ele aproveitou bastante essa questão, né? A gente fica na dúvida. Se eu vou ser, o termo pejorativo usado lá, se você é homem o suficiente para minha mulher, e ela só tinha 23 anos na época. Então, muito nova. Agora, assim, eu deixei ela livre. Tive um papo com ela. Assim, a minha preocupação era com ela, nem era com os outros. Porque eu sei que da sociedade vem esse questionamento. Assim, as pessoas ao redor do convívio, eles têm essa dúvida. Será que a Aline vai aguentar a barra? Porque o período também do que eu fiquei internado, me recuperando, fazendo reabilitação, eu falei assim, Felipe, você é casado? Eu falei, ixi, de 6 meses você está solteiro. Sua mulher vai dar linha, ela não vai suportar. Então assim, eu tive uma conversa, sentei e falei assim, olha, você está livre para passar isso comigo ou para seguir o seu caminho. Porque a gente tem uma filha junto, né, e ela não vai deixar de ser minha nem sua. E a gente pode ter um relacionamento normal. Então ela escolheu. Ela pagou para ver, e eu acho que ela pagou e deu certo, deu certinho, valeu a pena. Porque apesar do meu medo de não conseguir, eu banquei e falei assim, não, eu vou deixar ela escolher. Porque eu não vou ser egoísta o suficiente, eu não sei o que vai ser daqui para frente, mas deu tudo certinho, chefe. A gente está aí. Vocês estão felizes, estamos aí até hoje, e eu falo assim, que a gente é como um cachorro que fez amor. A gente está grudado, ninguém sai. Se eu vou para cá, ela vai junto. Se ela vai para lá, eu tenho que ir junto. Estão sempre juntos. Sempre junto, cachorro cruzado. Então tá. Bom, Felipe, agora caminhando mais para o final da nossa conversa, que conselho que você daria para uma pessoa que está experimentando agora a realidade que você experimentou lá atrás da sua vida, que é de adquirir uma deficiência, ter sua vida, ter esse plot twist na sua vida, né? O que você diria para uma pessoa que está nessa situação hoje e que está tentando se readaptar? Olha, assim, eu falo que as pessoas têm suas vivências individuais, isso ninguém tira. O mais importante é não desesperar. Eu acho que a pessoa tem o direito de chorar, tem o direito de questionar. Isso é de direito individual e intransferível. Mas eu acho que o mais importante é ela se concentrar e centrar.
Bom, o que eu tenho hoje? Porque o passado não volta e o futuro não existe. Então hoje, não é à toa que o hoje se chama presente. É o que a gente tem, é o hoje. Amanhã eu não sei se eu estou aqui, não sei se você estará aqui, né? Então concentre-se no hoje. O período agudo vai passar. Você tem que respirar e pensar, bom, o que eu tenho em mãos para poder trabalhar o meu problema? Eu falo que, assim, a minha concepção espiritual, a minha questão de ter o estoicismo como uma fonte de recurso para me entender como pessoa, e o estoicismo, eu até recomendo, um dos autores estoicos é o Epicteto, lê, né, um livro de Epicteto, e leia e estude, se entregue para se conhecer a sua nova realidade e viver o dia como se fosse ele mesmo, porque eu até cito um pouco as escrituras, para cada dia é o seu mal. Então procure no seu dia ver o que você pode fazer, né? E procure caminhos onde você possa caminhar para sair desse problema, para readequar a sua vida e você replanejar aquilo que você já tinha planejado e hoje mudou tudo. O período da tempestade vai passar e a bonança vai vir. Então, eu recomendo que espere essa fase aguda e depois replaneje a sua vida. Eu tive que fazer isso e não é fácil. Se fosse fácil, né, viria com a receita. Mas se entreguem ao autoconhecimento e se aceitem, né? Vocês têm que gostar de vocês mesmos, é a base principal para você seguir, né? E se fosse fácil, como eu disse, as pessoas não teriam tanta dificuldade de sair. Eu acho que tem pessoas que com muito menos elas têm a dificuldade de caminhar, né? De andar, de evoluir diante de um problema, mas o principal conselho que eu dou é: olhe as ferramentas que você tem para poder sair disso. Se conhecendo sua realidade e traçando. Eu falo que o rio ele chega no mar de qualquer forma. E ele encontra vários obstáculos, mas ele chega. Felipe, e agora? Quais são suas perspectivas para o futuro? O que você planeja de agora para frente? Ô Cíntia, eu acho que quando a gente tem filho, a gente vive muito o sonho do filho. Então a gente, por mais que eles cresçam, a gente vai vivendo, né? Mas assim, eu posso te dizer que o que eu precisava, questões pessoais, sentimentais, eu já sou bem realizado. É claro que a gente procura um pouco mais de conforto, né? Eu ainda quero viver um pouco, aproveitar um pouco a minha esposa, né? A minha família. Eu falo assim, uma geração está indo embora e eu estou aproveitando muito meus pais. Minhas irmãs moram longe, quando elas estão aí a gente procura aproveitar. E assim, eu quero aproveitar cada dia. Fala como eu disse assim, hoje é um presente. Então eu vivo o meu presente, que é o hoje. Então quando eu chego em casa eu beijo minha esposa, quero aproveitar ela, aproveitar minha filha, né, aproveitar os momentos que eu tenho. E quero trabalhar, o que a gente faz aqui também é um desafio. Né? Eu quero ainda ver a inclusão sendo inclusão. Né? Não só essa labuta que a gente tem no dia a dia, que parece que é enxugar gelo. Mas eu quero ver pessoas com deficiência serem pessoas com deficiência por uma característica, mas exercendo a cidadania delas. Que é o que o Esther, né, prega. Ele preza por isso. Que eles exerçam a cidadania deles da forma que eles querem, trabalhando, se divertindo, consumindo, né? Tendo essa capacidade consumidora de consumir aquilo que eles querem e realizando o sonho deles. Então acho que é uma parte também, profissionalmente falando, é isso. Tenho o meu sonho ainda, graças a Deus hoje eu ainda também trabalho paralelamente ainda com o mercado financeiro. Estou ainda em formação, porque é uma coisa muito grande para se conhecer e, enfim, ser feliz. Para ser feliz não precisa muita coisa, porque eu não corro, apesar de ter feito Volta da Pampulha, meia maratona, nado, exercito,
Então, faço isso tudo para mim hoje é ser feliz. Então, é continuar sendo feliz para o futuro e desejar que a sociedade melhore como sociedade. Excelente, é um sonho muito bom. Bom. E eu espero que se realize cada dia na sua vida. Amém. Agora eu vou deixar um espaço para você fazer o seu jabá aqui, deixar seu arroba no Instagram, onde as pessoas podem te encontrar. Eu uso muito pouco o Facebook, eu estou precisando retornar, mas é arroba Felipe José de Sá. Vocês me encontram lá no Instagram, manda lá o convite, a gente aceita. Tenho que retomar ainda, né, um pouco mais essa questão, e eu tá aberto lá está aberto para palestras também, porque eu dou palestras, além de motivacionais e também aqui pelo Instituto. E será um prazer conhecê-los pela vida fora. Seja para contar uma piada, seja para dar uma palestra, seja para a gente bater um papo. E para você também que quer conhecer, se você tem sua empresa e quer conhecer o trabalho do Instituto, a consultoria que o Felipe faz parte também, que atua junto às empresas e o Instituto atua, entre em contato conosco através do nosso site, www.ster.org.br. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações de quando saem novos episódios do Stercast e seguir o Instituto nas redes sociais, o @Instituto Ester Assunção no Instagram e no Facebook. No mais, um obrigado a quem nos acompanhou até aqui e até a próxima!